Espírito Santo, obrigado pela sua atuação no nosso meio. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor nos move. Obrigado, Senhor, por ter nos avisado aos seus discípulos para ficarem ali no alpendre, esperando até que do alto fossem revestidos de poder. E línguas como que de fogo foram derramadas sobre cada um. E cada um ali falava em línguas diferentes, línguas que eles não conheciam, porque o Espírito Santo estava sendo derramado naquele dia de Pentecostes. E todos se puseram a falar em outras línguas. Não como uma bagunça, mas como a realização da tua promessa, de revestimento, de cuidado, de zelo para conosco, por conta da nossa pequenez. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, obrigado pelo teu zelo, que o teu Espírito Santo continue agindo no nosso meio, continue operando curas, milagres, maravilhas, libertações no nosso meio. Que nós não cheguemos aqui de um jeito e saiamos do mesmo jeito, mas que haja, Senhor, uma mudança, uma transformação em nosso ser. Abra nossa mente, para que nós possamos entender, Senhor, e receber este amor. Nós te glorificamos, nós te adoramos, nós rendemos honras e glórias a ti, Senhor, que é santo, que é poderoso e que faz infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, aonde quer que estivermos. Obrigado, papai. Obrigado por nos compreender. Obrigado, Senhor, porque o Senhor respeita a nossa limitação. Que nós, enquanto seres humanos, possamos também, Senhor, aprender a respeitar o Senhor e a obedecer ao Senhor em todas as coisas. Que nós possamos, ó Deus, de verdade, se ainda não sabemos, que nós possamos aprender a depender verdadeiramente de Ti, na esperança. Porque, segundo Romanos 8, a esperança não confunde, a esperança não desaponta. A esperança se realiza em nossos corações. A esperança se realiza em nossas vidas. Amém. Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Tem uma música que fala assim, não sei se o Bruno conhece, é tão antigo, que fala assim, fala da descida do Espírito Santo. Conhece, Bruno? Unidos no mesmo lugar, de repente a promessa chegou e para ficar. Como um vento forte
Línguas repartidas, veio do céu um som imenso. Línguas como fogo, chamas repartidas em cada um, poder intenso. Ficaram cheios do Espírito Santo, plenos de Cristo e de Deus, conforme o Senhor os concedia. Puseram-se a falar em outras línguas. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Esse louvor fala muito comigo. E que a graça do Senhor seja sobre a sua vida. Desculpa se eu ultrapassei o tempo aqui. Mas quando fala do Espírito Santo, eu vou viajando, porque é minha paixão. Que o Senhor possa estar abençoando a cada um de vocês e recebam o Espírito Santo de Deus em suas vidas. Amém. A paz, igreja, boa noite. Vamos continuar louvando e engrandecendo o nome do Senhor, agora com os louvores. Vamos estar em espírito de oração. Amém. Ti
Glória a Deus. Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos fazer o nosso ofertório e em seguida orar pelas crianças, né? Depois vamos para a palavra, amém? Você que trouxe a tua oferta, seu dízimo. A palavra de Deus, ela nos ensina que nós temos que sim ofertar. Deus nos ensina assim. Quando, a partir do momento que entendemos que tudo que temos vem do Senhor. Então, quando nós temos essa convicção, né, essa certeza, mas como assim, pastor, tudo que eu tenho vem de Deus? Se você tem um trabalho hoje, pastor, mas meu trabalho eu estudei, eu fui atrás da vaga, eu levei o currículo, amém, mas quem te deu saúde para você trabalhar? Quem abriu as portas? Talvez em meio de 1000 pessoas você foi aquele escolhido. Não tirando o mérito do seu profissionalismo, não, mas entenda que se você está ali, se você tem, é porque Deus te deu. Amém? Então encurve sua cabeça agora e oremos e consultemos ao Senhor como vamos fazer isso e com alegria venhamos ofertar no reino de Deus. Amém? Pai, estamos aqui mais uma vez diante da Tua presença. Queremos agradecer, Senhor, por este privilégio que temos de poder ofertar na Tua obra. Obrigado, Senhor. Nos dê sabedoria, nos ensine a fazer isso com muita responsabilidade e singeleza de coração. Em nome do Senhor Jesus, é que oro agradecido. Amém. Vamos chamar as crianças aqui à frente. A irmã Letícia que vai ficar com as crianças.
A irmã ora. Paz, igreja. Vamos estender as mãos para as crianças, em nome do Senhor Jesus. Amém, oremos. Senhor Jesus, meu querido amado Deus e Pai, muito obrigada por estarmos aqui novamente na Tua presença, Pai. Eu te peço pela vida dessas crianças, Pai, que em nome do Senhor Jesus elas possam ser mais e mais cheias de Ti a cada dia, que elas possam viver na Tua presença, assim como Josué. E me capacita os professores para estar instruindo essas crianças assim como foram instruídas um dia. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Abra sua Bíblia, Marcos, capítulo de número 10, versículo de número 17. Marcos 10, 17. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Marcos, capítulo de número 10, versículo de número 17. Amém? A palavra do Senhor diz assim. Todos acharam? Amém? A palavra do Senhor diz assim. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e pôs-se de joelho diante dele. E lhe perguntou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honre teu pai e tua mãe. E ele declarou, mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele. Vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido. Afastou-se triste porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos, como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. Amém? Oremos. Pai, eis aqui a tua palavra, Senhor. E que nessa noite, Senhor, seja uma noite especial para os nossos irmãos. Que a tua palavra ela venha achar um lugar especial em nossos corações. Porque foi através dela que um dia houve uma libertação. Foi através dela que um dia tudo foi criado. Foi através desta palavra que o mar se abriu. Foi através desta palavra que aquele endemoniado gadareno foi liberto. Pai, então entendemos que tem poder a tua palavra. E ela tem o poder de entrar aonde o médico não consegue tocar, a medicina. Mas que nessa noite, como bons cristãos, venhamos atentar para a tua palavra e ouvir e compreendê-la e guardar num lugar especial dentro do nosso coração. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Usa a minha vida como instrumento, Pai, porque somente isso sou, um instrumento em tuas mãos. Em nome do teu Filho amado é que eu oro agradecido. Amém. Amém, irmãos? Jovem rico, né? O texto vai contar a história do jovem rico. E antes da gente estar entrando no texto,
Eu queria dizer que e fazer uma pergunta, né? Por que será que é tão difícil, né? O rico entrar no reino de Deus? Porque o próprio Senhor Jesus declara isso, né? E veja que aquele jovem, quando nós vamos ler no texto, eu quis usar Marcos, porque em Marcos vai dizer que esse jovem, ele entendeu tanto a grandeza de Deus, né, de Jesus ali, sendo um mestre, que ele corre e se prostra aos pés de Jesus, em adoração. No versículo 17, quando ele ia saindo, o homem correu em sua direção e pôs-se de joelho diante dele e perguntou: bom mestre, Rabi, mestre, mas o que levou esse jovem a fazer isso, né? O que motivou o jovem a chegar a esse ponto? Porque ele era um judeu. E um judeu, irmão, jamais se prostraria diante de outro deuses. Amém? Um relato que nós temos, né, na Bíblia, estou falando de um verdadeiro judeu que adora a Deus, tá, irmão? É a história de Sadraque, Mesaque e Abednego. Que quando eles foram, o povo foi induzido, apesar das outras pessoas, o texto não vai falar que todo mundo, né, mas a grande maioria se prostrou diante da estátua, com medo de morrer, mas aqueles 3 homens que eram servos do Senhor não se prostraram. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que jamais deveria se prostrar e adorar outros deuses e prestar culto a outros deuses. Isso era uma lei para o judeu. Só que aquele homem, ele entendeu que Jesus não era um simples mestre ou qualquer pessoa. Jesus era diferente. Talvez naquele momento que ele se prostra, ele entendeu até que Jesus era o Messias. Mas o que motivou? Talvez o que tenha motivado ele pode ser, se você ler o versículo 13 em diante, vai dizer assim, né? Que alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: deixe vir as minhas crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma dessas crianças, nunca entrará nele. E em seguida tomou as crianças nos braços, impôs-lhe as mãos e as abençoou. Aí Jesus foi embora. Aconteceu esse episódio, ele foi embora. E quando ele estava saindo, esse jovem correu até ele. Talvez esse jovem estava observando aquela atitude de Jesus e ouviu aquelas palavras. E ele falou assim: peraí, por que ele está falando que para mim herdar o reino de Deus, eu tenho que ser como uma daquelas crianças? E aí ele vai até, sendo um homem, um jovem, não mais uma criança, ele vai até e se prostra e fala para ele: mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Eu quero saber também. Eu quero herdar essa vida eterna. E aí Jesus, entendendo que ele era um judeu, Jesus começa a falar da lei, né? E nessa noite eu queria deixar alguns pontos para nós pensarmos um pouco nesse texto. E se eu fosse dar um tema, né, essa mensagem, o tema seria o seguinte: abra a mão. Abra a mão. Primeiro ponto: o encontro com Jesus pode ser transformador. Veja que esse jovem, como eu disse, ele se prostra diante de Jesus. E ao se prostrar, inicia-se um diálogo, imediatamente. Ele se prostra diante de Jesus e fala: Senhor, faz uma pergunta: Senhor, o que eu faço? Eu quero herdar a vida eterna, eu quero ser salvo.
talvez se eu perguntar aqui para os irmãos, ou para os irmãos que nos acompanham na live, falar assim, você quer ser salvo? Todo mundo, unanimemente, vai dizer que sim. Você quer ir para o céu? Você quer ser salvo? Você quer a salvação? Certamente, nós dizemos sim. Eu quero ser salvo, sim, por Jesus. E quando ele faz essa pergunta para Jesus, Jesus responde a pergunta. Primeiramente, ele fala assim, tá, por que você está me chamando de bom? Porque bom, só um, né? Deus. E aí ele fala assim, você conhece os mandamentos? Ele sendo um bom judeu, com certeza ele conhece os mandamentos. E aí Jesus, ele começa, né? A falar sobre a lei para aquele homem que conhecia a lei. E aí Jesus vai dizer assim, ó, você conhece os mandamentos? E antes que ele respondesse, Jesus já fala, qual que são os mandamentos? Aí ele vai falar assim, ó, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou, mestre, tudo isso tenho obedecido desde a minha infância. Aí Jesus falou, legal, isso eu já sabia. Tipo assim, né? Não? Tá. Mas ele fala assim, e aí Jesus, quando Jesus olha para aquele jovem, o texto vai dizer que Jesus o amou. E somente Marcos tem relatado isso. E aí ele vai falar assim, e Jesus olhando aquele jovem o amou e falou assim, ó, só lhe falta uma coisa. Você tem que abrir mão de um negócio ainda. Esse encontro para esse jovem é para ser transformador. Ou era para ser transformador. Jesus, veja que ele fala da lei. Certamente, esse menino era um religioso e conhecia a lei. E nós conseguimos detectar isso no texto. Mas, na ocasião dele de rico, porque o texto vai relatar o jovem e ele era rico, ele não era qualquer jovem ou homem rico, ele tinha uma condição boa financeiramente, e por ter uma condição melhor, pelo menos nessa ocasião e nesse contexto, para eles era mais fácil servir. E nós entendemos isso, pelo menos nessa época, quando nós lemos os textos, que nem João 2, abra João 2. João 2 é a primeira purificação do templo. Veja que Jesus, por 2 vezes, ele purifica o templo. E aí quando a gente vê assim, né, a purificação do templo, a primeira coisa que você pensa, acho que Jesus deve ter orado lá, né? Jesus deve ter ungido lá todo mundo, ou batizou o povo lá no templo. Não, meu irmão. Jesus desceu o chicote. E aí vai dizer ali o texto que, versículo 12, né? Depois disso, desceu Jesus a Cafarnaum com a sua mãe, seus irmãos, discípulos, e ali ficaram durante alguns dias. Quando estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo havia alguns vendedores de bois, ovelhas, pombos e outros artefatos diante das mesas, trocando dinheiro. Então Jesus fez um chicote de 3 cordas e expulsou todos do meio do templo, bem como as ovelhas, os bois, espalhou as moedas dos cambistas, virou as suas mesas, e os que vendiam pombas disse, tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa de meu pai um mercado. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito, o zelo pela tua casa me consumirá. Então veja que Jesus, eu quis dizer isso por quê? Porque naquele tempo, irmão, como que funcionava?
pela lei, era comum todo ano o judeu subir ao templo para adorar. Só que a lei ensinava que o quê? Que a pessoa separava ali o seu cordeiro, o melhor, ou quem não tinha condição, uma pomba, mas era o melhor. E talvez para as pessoas fazer essa peregrinação, né? Carregando ali seus animais. O que eles fizeram? Falaram, não, peraí, vamos vender esse negócio no templo. Já que eles têm que vir, eles compram aqui de nós. E aí Jesus chega no templo e vê aquela bagunça, um comércio dentro do templo. Ao invés do pessoal ir lá adorar a Deus, o pessoal estava lá fazer negócio. E talvez para esse homem que era rico, era fácil servir a Deus. Porque quando nós temos a condição, irmão, querendo ou não, as coisas ficam um pouco mais fácil. A gente depende menos de Deus, vamos dizer assim, né? Você quer ver um exemplo? Se você tem uma enfermidade que pode ser curada com um medicamento, só que você não tem condição de comprar aquele medicamento, o que você vai fazer sendo um crente? Vamos orar. Vão para a igreja, vão pedir para o pastor orar, liga para o pastor, pede para a missionária, pede para o irmão vir aqui orar. Mas se você tem a condição de comprar o remédio, vai lá, compra o remédio. Entenda, irmãos, não desmerecendo a medicina, mas a pessoa que não tem a condição, ela se torna automaticamente mais dependente de Deus. A pessoa que não tem uma condição, às vezes, muito boa, talvez ela seja automaticamente mais dependente de Deus. Porque se uma pessoa tem 10 e ela ganhar mais um, aquele mais um vai ser benção, tal, mas não vai fazer. Agora, se a pessoa não tem nada e ganha um, é uma grande diferença. Para aquele que não tem nada, ganhar um. Mas quem já tem 10 ganhar mais um, talvez seja só mais um. E talvez para este jovem era fácil servir pela sua condição financeira. Talvez ele chegasse no templo, não precisaria ter todo aquele trabalho de cuidar lá da ovelha durante um ano, criar dentro de casa, para chegar na Páscoa, caminhar na sua caravana ali até chegar em Jerusalém. Talvez por ter condição morasse mais próximo de Jerusalém, mais próximo do templo. Talvez servia alguma sinagoga ali perto. Tinha algumas regalias que talvez aquele que tinha menos condição não tivesse. Não teria essa preocupação de ter que preparar um animal para levar na Páscoa, mas ele tinha condição, ele chegava no templo e ele comprava. Ele chegava ali e trocava sua moeda. Ele chegava ali tendo a condição e falava, esse ano eu quero oferecer uma ovelha aí para o Senhor, eu tenho uma condição, quero oferecer meu melhor. Mas não porque ele ia pegar grande parte da sua riqueza ali para oferecer o melhor. Mas ele tinha condição de dar o melhor. E veja que esse encontro de Jesus com esse jovem poderia ser transformador na vida dele. Mas, infelizmente, ele não quis. Ele ficou preso à sua riqueza. E é por isso que, quando eu iniciei esse sermão, eu falei para você, abra a mão. Segundo ponto, sempre abra a mão por Jesus. Esse jovem, ele tinha tudo para dar certo, meu irmão, minha irmã. Para servir a Jesus, tem que abrir mão daquilo que nos aprisiona neste mundo. No caso desse jovem, era a sua riqueza. E lá em Mateus 6, Jesus ele vai trazer um sermão falando sobre isso, né? Sobre as riquezas.
para que nós não venhamos a juntar tesouro na terra, mas sim no céu. E Jesus fala assim, porque na terra, tudo que você ajunta, o ladrão vem, rouba, mingua, o ferrugem, corrói. Mas no céu não. No céu é eterno. Lá não tem como você perder o que você ajuntar lá. E Jesus, ele traz um sermão falando sobre isso, e expondo, e dando, fazendo uma promessa, dizendo que ele vai cuidar da gente. Uma promessa falando assim, ó, busque o meu reino, busque a justiça de Deus. E ele falou assim, eu vou cuidar. Não vai faltar roupa, não vai faltar vestimenta, não vai faltar o alimento. Isso é uma promessa de Deus para a vida de um cristão. Para a vida daqueles que amam a Deus e buscam o reino de Deus e a justiça. E aí Jesus chega para esse jovem, o amando, fala assim, lhe falta uma coisa. Tem um negócio ainda que você precisa abrir mão. Veja lá, ó. E Jesus olhou para ele e o amou, versículo 21. Falta-lhe uma coisa, disse ele. Vá, vende tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Abra mão do que você tem e você vai ter esse tesouro no céu. E depois venha e siga-me. Jesus deu a oportunidade para esse servo ser discípulo, esse jovem. Mas ele precisava abrir mão de algo. A palavra de Deus diz que Jesus disse assim, se você quer vir após mim, tome a tua cruz e siga-me. O que tem te aprisionado neste mundo? O que tem feito com que você não queira estar com Jesus? Essa é a verdade. Porque quando nós começamos a ler o texto, parece que vai ser um negócio bem legal, né? Porque o jovem vê Jesus saindo, ele corre até Jesus, em direção, se prostra de joelho e fala, Senhor, bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Eu quero herdar a vida eterna. Eu quero servir, eu quero estar na presença, eu quero ir, eu quero prosseguir. E aí Jesus fala o que ele precisa fazer. Mas quando Jesus fala o que ele precisa fazer, ele não faz. Quando Jesus chega no ponto que precisa ser tratado, ele não quer ser tratado. E assim somos nós, irmãos. Talvez a gente fica patinando na nossa vida espiritual, querendo sim ser salvo, querendo sim herdar a vida eterna, querendo sim andar com Jesus, servir a Jesus. Talvez chamar Jesus de bom mestre, como ele se prostrar diante de Jesus. Mas a hora que Jesus toca a ferida, espera aí, filho, você quer? Quero. Não precisa mudar isso aqui, ó. E aí, às vezes a gente sai triste. Como aquele jovem. Aqui nós estamos falando, o texto vai tratar sobre a riqueza do jovem, né? Porque ele era muito rico. Ele possuía muitos bens. O texto vai tratar isso. Mas o que será isso na sua vida? O que tem impedido você de servir a Cristo? O que você tem que abrir mão? Porque essa pergunta é muito pessoal, irmão. É muito pessoal entre você e Deus. É aquela pergunta que talvez a gente tem que fazer lá no nosso quarto de joelho. Falar, Jesus, o que eu preciso mudar? Assim como esse jovem se prostrar diante de Jesus e falar, Senhor, o que eu preciso mudar para me herdar a vida eterna? O que eu tenho que fazer, Senhor? O
que eu tenho que abrir mão? Só que quando vem a resposta, a gente não quer abrir mão. E esse segundo ponto, eu quero tratar isso. Sempre abra mão, porque por Jesus vale a pena, irmão. Talvez você não vai entender agora, você fala assim, não, mas eu vou perder, mas isso, que nem esse jovem, ele tinha muitos bens, ele fala assim, pô, mas eu vou viver do quê? Eu vou abrir mão e dar para os outros tudo aquilo que eu suei, que eu conquistei, que meu pai conquistou, que meu pai trabalhou, deixou de herança, eu tenho mantido isso, eu vou abrir mão de tudo isso. Mas Jesus disse para ele, abra mão. Vende tudo, dá aos pobres, e você vai ter um tesouro no céu. E o tesouro no céu, irmão, é o melhor lugar para ter tesouro. É o melhor lugar para a gente ter tesouro. Não é aqui nessa terra. Às vezes a gente passa anos querendo conquistar e conquistar. E chega lá na frente, a gente perde tudo. Às vezes a pessoa dedica todo o seu esforço, sua saúde para ter algo. E se esquece de Deus. E aí quando ele está lá na frente, a gente que às vezes vai evangelizar, né? Principalmente quando você vai evangelizar jovem, né? O jovem é cheio de falar, achar que ainda não é o tempo, né? Não, eu estou jovem. As pessoas não querem abrir mão. Abrir mão para ter a melhor parte. Eles não entendem que estar com Jesus é o melhor lugar para nós estarmos. Vale a pena, meu irmão e minha irmã, abrir mão. Veja que quando verdadeiramente Jesus nos chama e a gente entende esse chamado e a gente abre mão, grandes coisas acontecem na nossa vida. Se você continuar lendo o texto, você vai ver que os discípulos, eles abriram mão de tudo para servir a Jesus. Que nem nós falamos lá da purificação do templo, né? Mas se você vê Mateus ele era se você ler esse texto em Mateus, o próprio Mateus que escreveu esse texto também, do jovem rico, lá no seu evangelho, Mateus ele era um publicano. Mateus era o cara que cobrava o imposto do seu povo, e ele era mal visto. Quando Lucas 5, quando Pedro, depois da pesca milagrosa, quer ver? Abre aí Lucas 5. Quer ver? Versículo 11. Depois da pesca milagrosa lá, Jesus chama os primeiros discípulos, aí. Versículo 8. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus. Olha a semelhança aí. Jesus pregou lá e Pedro não aguentou, viu o milagre. Aí o versículo vai dizer, quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, afasta de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que havia feito, como também Tiago e João, filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Os amigos, o sócio. Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Amém? E aí, o texto vai dizer assim, versículo 11. E eles, então, arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram.
Só que quando nós lemos o texto, né, inteiro, vai dizer que Pedro tinha voltado de uma noite inteira de trabalho frustrado. Eles não pescaram nada. E eles precisavam pescar para manter o negócio, para pagar as despesas, pagar os funcionários, para manter a família, alimentar a família. E aí Jesus faz um milagre. Jesus pega o barco de Pedro emprestado, prega uma mensagem. Aquela mensagem certamente falou com Pedro. E aí Jesus fala assim, agora lança a rede do outro lado. E aí quando Jesus fala isso, Pedro vai declarar assim, mestre, a noite inteira trabalhamos, não apanhamos nada, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. E aí quando eles lançam a rede, acontece um milagre. O milagre do que eles precisavam daquela providência, daqueles peixes. Eles voltam para a praia, com os peixes arrastando as redes se romperam, vai dizer o texto, na primeira pesca milagrosa. E aí quando eles chegam à praia, Pedro se prostra aos pés de Jesus. E fala, mestre, afaste de mim, porque eu sou um pecador. Se fosse na linguagem de hoje, pode assim, Senhor, não vale nada. Sai de perto de mim, porque eu não estou valendo nada. Eu sou imprestável. Não sou nada, Senhor. E aí, Jesus fala para ele, Pedro, a partir de hoje, você vai pescar homens. O que Pedro poderia ter feito? Se você fosse Pedro, o que você faria? Talvez ia lá juntar os peixes, né? Mas peraí, tá bom, Senhor, então eu vou vender os peixes, que eu preciso pagar umas contas, e depois eu vou, não, aí a gente conversa. Eu vou servir aí, Senhor, vou ajudar no seu ministério, financeiramente. Mas Pedro, quando ele entendeu que ele não era nada, e que ele não tinha nada, e o que ele ganhou foi porque Deus deu, ele abriu mão de tudo. Ele abriu mão e largou tudo para trás, irmãos. Ele precisava do peixe, mas na verdade ele não precisava do peixe, ele precisava de Jesus. Às vezes a gente acha que a gente precisa de coisas para servir a Deus. Não, mas eu preciso de um carro, eu preciso ter uma condição, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Mas na verdade, irmão, nós precisamos de Jesus. Nós precisamos estar aos pés de Jesus. E quando nós estamos aos pés de Jesus, nós ouvimos o que Jesus tem para a nossa vida. E quando nós obedecemos e seguimos a Jesus e servimos Ele verdadeiramente, certamente o Senhor trabalhará na nossa vida. Pedro se tornou pescador de homens. O apóstolo Pedro se tornou esse pescador de homens que Jesus disse lá atrás para ele. Falou, Pedro, você vai ser pescador de homens. Você acha que você vai pescar peixe, mas você vai ser pescador de homens. E quando Pedro abriu mão e seguiu, o milagre começou a acontecer a partir daquele momento. Abra mão, meu irmão. Vale a pena. O que você precisa abrir mão, vale a pena. Talvez você não vai entender agora, mas vale a pena. Talvez no começo vai ser difícil, mas vale a pena. Vale a pena porque quando nós abrimos mãos daquilo que Jesus tem pedido para nós, certamente Ele nos recompensará. Quando nós abrimos mão, no caso desse jovem, de toda a sua finança, e Jesus fala, me segue, a partir daquele momento ele ia ser cuidado por Jesus. Jesus ia cuidar dele, como Jesus cuidou de todos os seus discípulos. E alimentou e cuidou de suas famílias, ali no ministério deles terreno. Talvez esse homem ia viver uma dependência em Deus, o cuidado de Deus, mas ele tinha que abrir mão. Às vezes, irmão,
a gente fica com medo de sacrificar o nosso Isaac. Abraão, ele se tornou o pai da fé, porque quando Deus pediu Isaac, ele abriu mão do Isaac. E o Isaac, irmão, era o cumprimento da promessa na vida dele. Ele tentou de todas as maneiras. Tentou com Agar, foi tentando. Mas quando Deus falou, não, Abraão, eu falei que eu vou dar um filho e vai vir esse filho. Através da vida de Sara. E Sara estéril, velha, já de idade avançada, gerou ali Isaac. E o Isaac era o filho da promessa. Deus escolheu o nome de Isaac, que significa filho da promessa. Ele era um filho da promessa de Deus. Era a promessa de Deus através da vida de Isaac se cumprir na vida de Abraão. Abraão, quando ele pegou aquele menino, ele cumpre-se uma promessa que Deus fez para ele. A partir de Isaac, viria as próximas gerações. E aí um dia Deus chega para Abraão e fala assim, Abraão, eis-me aqui, Senhor. Toma o menino. Sabe o Isaac, Abraão, o seu filho da promessa? Você vai sacrificar ele para mim. Você vai ter que abrir mão do Isaac agora. E às vezes, irmão, sacrificar o nosso Isaac é difícil. Abrir mão do Isaac é difícil. Ele abriu mão, Abraão, do seu filho. Mas ele abriu mão, não foi por causa de qualquer coisa. Foi por Deus. Foi porque Deus pediu. Talvez se fosse outra pessoa, um sacerdote, talvez Abraão ia cogitar. Ah, não, você é doido, cara. Filho. Tá maluco? Mas foi Deus. E o mesmo Deus que fez a promessa e cumpriu a promessa, esse mesmo Deus pediu Isaac como sacrifício. O que você precisa abrir mão? O que falta abrir mão na sua vida para que Deus venha trabalhar verdadeiramente na sua vida? O que você precisa deixar? O que Deus tem falado com você? Porque Deus fala, irmão. Deus fala. Deus nos incomoda. Deus, através da sua palavra, Ele tem falado conosco. O que você precisa abrir mão? O que falta para você abrir mão para servir ao Senhor? O que falta, meu irmão? Deus tem te dado a oportunidade. Não uma, não duas, não três, inúmeras oportunidades de você estar mais perto dele. Não faça como esse jovem. Abaixa a sua cabeça e sai triste. Começou bem. Tudo como manda o figurino. Ouviu a palavra, entendeu que ele era o Salvador, correu até Jesus, se prostrou aos pés do Senhor, chamou de bom mestre, falou, Senhor, eu quero andar contigo, eu quero ter, o que eu faço, Senhor, o que eu preciso mudar? Ele fez tudo certinho, como manda o figurino. Mas na hora que o Senhor deu a palavra, você precisa fazer isso, jovem. E falou aquilo com amor, o amando, falou, filho, eu te amo, mas você precisa deixar uma coisa ainda, falta uma coisa só. Está tudo certinho, está tudo funcionando, mas falta algo ainda. Falta uma coisa. Você deixar. E aí ele olhou
e falou para aquele jovem, ó, pega tudo que você tem, vende e dê aos pobres. E você vai ter um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Se ele abrisse mão, ele se tornaria um discípulo de Jesus. Se ele entregasse realmente tudo aquilo que Deus mandou ele entregar, ele seria o mais novo discípulo de Jesus. Talvez, como foi pregado em Atos, ele estaria ali naqueles que recebeu o Espírito Santo. A vida dele seria outra. Para alguns, taxado de louco, né? Esse cara é maluco, deu tudo, o cara era rico, agora está andando aí com Jesus, aí, peregrinando pela terra. Tinha tudo, tinha a melhor cadeira na sinagoga, tinha a melhor posição na cidade, era respeitado, era isso, era aquilo outro. Tinha tudo. Mas do nada esse cara pegou, vendeu tudo que tinha, agora está andando aí com aquele cara lá que diz que é o Messias, o tal de Jesus. Mas mal eles sabem o que aquele jovem teria ganhado. O que falta abrir mão, meu irmão e minha irmã? O que precisa mudar na sua vida? O que falta? Hoje é ceia. Nós vamos ceiar com o Senhor. O que falta? O que falta a você abrir mão para servir a Jesus de todo o teu coração? Eu quero encerrar essa mensagem dizendo o seguinte: não deixe as coisas deste mundo roubar aquilo que você tem de mais precioso. A sua salvação, irmão, ela é individual. É você e Deus. É algo que Deus vai tratar muito pessoalmente com você. Questão da tua vida espiritual. O problema é que nós trocamos Jesus por coisas banais. Nós trocamos Jesus e a nossa salvação por riquezas. Por alguns momentos de prazer, às vezes. E o texto vai dizer das crianças, vinde a minhas criancinhas. Ele fala que temos que ser como uma criança para servir Ele, para entrar no reino de Deus. Ele fala isso. Veja que a salvação ela é individual. Não deixe que as coisas deste mundo venham tirar aquilo que Deus tem para você, meu irmão e minha irmã. Deus tem o melhor. Deus tem o melhor dessa terra. E vale a pena abrir mão. Ele diz que tudo aqui é passageiro. Tudo isso aqui vai passar, irmão. Tudo isso aqui vai passar e vai embora, vai passar. Mas tem algo que não vai passar. Tem algo que é eterno. Tem algo que é para sempre. E para onde você quer ir? Então, voltando ao texto, nós estávamos falando do jovem rico. E o terceiro e último ponto é: não deixe que as coisas deste mundo venham roubar o que você tem de mais precioso. O que um homem pode ter de mais precioso é a salvação. É estar nos braços do Pai. Então, meus irmãos, veja o que você precisa abrir mão. Hoje é noite de ceia. Hoje é noite de reconciliação. É noite de você entregar para Deus e falar: Senhor, eu entendi o que o Senhor está pedindo de mim. Eu entendi o que precisa ser mudado. E é você e Deus, meu irmão e minha irmã. É você e o Senhor nessa noite. A ceia é esse momento. É o momento da gente se reconciliar com o Senhor. É o momento da gente parar e entender o que a gente precisa ser corrigido.
O apóstolo Paulo, quando ele vai escrever acerca da ceia, ele vai falar: examine-se o homem a si mesmo. Olhe para dentro de você. Faça uma autoanálise. O que precisa ser mudado? O que precisa ser transformado? O que você precisa corrigir? Precisa pedir perdão para quem? Precisa corrigir o quê? Precisa resolver o quê? E depois você ceia com o Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Se coloque de pé. Vamos orar. Acerca dessa palavra, em seguida nós vamos dar início à ceia, em nome de Jesus, amém? Pai, queremos te louvar mais uma vez essa noite, Senhor. E em nome do Senhor Jesus, queremos repreender todo o mal. Pai, em nome do Senhor Jesus, que a Tua palavra ela venha ser notória em nossas vidas. Que a Tua autoridade que há no Teu nome venha se manifestar, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, que venhamos corrigir em nossas vidas aquilo que precisa ser corrigido, Pai. Que venhamos transformar, Senhor, e mudar dentro de nós aquilo que precisa ser mudado, Pai. Porque tem coisas que nós podemos fazer, mas tem coisas que somente o Senhor pode fazer em nossas vidas. Pai, em nome do Senhor Jesus, o primeiro passo, a escolha, o não ir, o não beber, o não fazer. Pai, entendemos, Senhor, que somos nós que escolhemos. Mas em nome do Senhor Jesus, Pai, em nome do Teu Filho amado, Pai, nós repreendemos todo o mal em nome do Senhor Jesus. Sobre a vida dos nossos irmãos, Pai. Porque a Tua palavra diz que o Senhor veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel, Senhor. Pai, transforma, restaura, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Que todo o mal caia por terra, em nome do Senhor Jesus. Na autoridade que há no Teu santo nome, aleluia. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Pai, que venhamos olhar para dentro de nós nessa noite. Nos examinar, Senhor. Porque nós vamos ceiar com o Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem falado conosco. Em nome do Teu Filho amado, é que nós oramos agradecido, Pai. Amém. As palmas louvam o Senhor, amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo de número 11. Aleluia. 1 Coríntios 11. Em nome do Senhor Jesus, amém. Queria chamar aqui o irmão Alexandre, o diácono Alexandre, para me ajudar a servir a ceia. Amém. E o Marcelo. Pedir para o pastor Pablo ficar aí. Amém. E vamos orar ao Senhor. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim, em 1 Coríntios, capítulo 11, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, diz assim: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu e disse: isso é o seu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Amém? Oremos, igreja. Pai, eis aqui o Teu corpo, o pão, Senhor, que representa o Teu corpo. Pai, que nessa noite, como igreja, em nome do Senhor Jesus, Pai, venhamos tomar esse corpo, entendendo que foi através dele, Pai, naquela cruz, que nós recebemos a cura, que nós recebemos a salvação. A Tua palavra diz que através das suas feridas nós fomos sarados, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Consagramos a Ti este pão, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém.
Participam da ceia os irmãos que são batizados em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, que estão em comunhão com a Igreja de Cristo. Amém? Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sob o trono soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, nos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sob o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Aleluia. Glória a Deus. Digno é o Senhor. Glória a Deus. Participemos todos juntos do corpo de Cristo. Amém? Obrigado, irmão. Semelhantemente, após haver ceado, tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Pai,
Eis aqui o suco da vide, que representa o teu sangue. Sangue ao qual, em nome do Senhor Jesus, nos libertou. Sangue ao qual foi derramado pelas nossas vidas naquela cruz, Pai. Mesmo sem merecermos, o Senhor assim fez, Pai. Pai, que nessa noite venhamos lembrar, Pai, de cada gota que foi derramado ali, Senhor. Para louvor e glória do teu santo nome, Pai. Amém. Servir, meu irmão. Aleluia. Porque nós precisamos de Jesus, irmão. Talvez o que nos diferencia da Bruna hoje é a presença de Deus na nossa vida, irmãos. Senão talvez estaríamos piores que ela. Que o Senhor tenha misericórdia dessa alma, assim como teve da nossa. Aleluia. Obrigado, Senhor, por cada gota daquele sangue que foi derramado por nós. Porque é através dele que nessa noite nós estamos aqui, Pai. Através desse sangue carmesim que foi derramado, Senhor, que estamos aqui reunidos para te glorificar, para te exaltar, Senhor. Senhor, muda nossas vidas, Pai. Transforma as nossas vidas em nome do Senhor Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus, participemos todos juntos. Aleluia. Obrigado, Senhor, por este privilégio que temos de poder te servir, de poder cear contigo, Pai. Em nome do Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Nós te louvamos mais uma vez essa noite. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém, meus irmãos.